Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Almoçando com a Doutora Bruna. Então, nós estamos aqui nesse horário para conversar um pouquinho sobre beleza, saúde, qualidade de vida, mudança de mentalidade, nutrição, atividade física. Mas hoje o tema é específico da mente. Eu trouxe duas pessoas aqui que vão falar muito com a gente sobre mudança de mentalidade para emagrecimento, sim, para seu sucesso pessoal, profissional. Então, a gente acaba abrangendo um pouquinho mais. E agora eu vou apresentar as minhas convidadas. Ana, se apresenta para a gente. Eu sou a Ana Seres, eu sou coach, sou mentora de lideranças e trabalho hoje com o desenvolvimento da mente. É isso aí que eu faço. Olá, meu nome é Jane Vitória, sou psicóloga clínica, trabalho com adultos, com desenvolvimento infantil e é um prazer estar compartilhando desse momento com vocês. Então, gente, olha, o tema que eu pedi para as duas hoje foi uma das minhas maiores dificuldades durante a vida inteira, que eu nem sabia. Então, o meu diagnóstico de TDAH é recente, tem 1 ano e pouco, quando eu comecei a fazer a pós-graduação da doutora Thiele de autismo. Após é autismo e TDAH. E aí, no final dela, que tem o TDAH. Então, a gente já é o autismo pela medicina integrativa, eu já faço medicina integrativa há muitos anos, ortomolecular, então, visando o equilíbrio do corpo e da mente. Então, acaba que eu junto tudo isso. Eu preciso de uma mente sã para eu conseguir melhorar esse corpo, para eu equilibrar hormônios, vitaminas e minerais, para depois, então, a gente chegar na parte do emagrecimento. Então, eu falo que é um processo. E os segredos da mente magra, né, que é o meu curso, ele passa por essas três partes. A mente, o corpo, alimentação, low carb, jejum intermitente e atividade física. Como fazer exercícios, tornar uma coisa mais leve, inserindo no seu dia a dia. Então, ai, meu Deus, que horror, eu tenho que ir para academia. Não é isso que eu quero, nunca foi. Então, essa mudança de mentalidade é que a gente precisa mudar e é por isso que eu trouxe vocês aqui para a gente ajudar essa galera aí a ter mais disciplina, foco. E o que eu falo muito, gente, você tem que ter um objetivo muito forte, né? O Napoleão Hill fala muito do desejo ardente, né? Que é ele que move. Mas não pode ser uma vontadezinha, né? Tem que ser um desejo muito forte que faça você abrir mão de qualquer outro prazer para você chegar onde você quer. Eu gosto muito, né? E o meu livro, Os Segredos da Mente Magra, veio juntei um pouquinho dos Segredos da Mente Milionária com o Pense e Enriqueça do Napoleão Hill e tem um pouquinho do Mais Esperto que o Diabo. Então, assim, eu juntei um pouquinho de tudo o que eu li e aprendi para mim, para o emagrecimento. Então, eu consegui juntar isso tudo. E a grande dificuldade das pessoas, para começar, quando elas chegam com sobrepeso, com obesidade, é acreditar em si mesma. Então, nós vamos falar muito hoje sobre autoconfiança. E aí, eu queria que você me contasse um pouquinho do seu trabalho, como que você trabalha isso, para o pessoal poder entender como que a gente vai poder ajudar a mente deles a ajudar o corpo. Muito bom. Nossa, é um prazer enorme estar aqui e falar desse conteúdo. A gente chega a arrepiar, né? De vontade que a gente tem de contribuir e também aprender algo aqui. Bom, assim, uma coisa básica que começa para a pessoa melhorar esse lado todo que você falou é entender que o cérebro ele é dual. Então, nós temos um lado racional e um lado emocional. Só que, infelizmente, nós não aprendemos a cuidar e a desenvolver o nosso lado emocional. No nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso crescimento, o foco sempre é no racional, nas habilidades técnicas, no conhecimento. E isso leva a gente a ter precariedade na área emocional. E aí, quando a gente tem um objetivo pela frente, a gente cai no emocional. É ele que derruba. Então, meu Deus do céu! Porque a comida, ela serve de muleta para muita coisa.
Muitas pessoas comem porque estão tristes, porque estão depressivas, porque estão ansiosas, porque têm feridas de rejeição, por muitos motivos. Então, a comida serve como uma muleta. E aí é uma dificuldade. Mas existem técnicas, viu, doutora? Muitas. Muitas estratégias para alcançar aí esses objetivos. Conta aí pra gente, como psicóloga que trabalha, a gente já conversou sobre obesidade, mente magra e tudo. Conta um pouquinho como que a psicologia pode ajudar a pessoa nesse processo. Porque eu tenho uma equipe hoje eu não faço nada sozinha, sabe? Então, eu tenho a coach de inteligência emocional que trabalha comigo. Tenho uma coach holística, que é a parte de espiritualidade, Muito religião. importante. Que ela me ensinou muito. Uma das coisas que eu aprendi muito com ela, eu até trouxe ela aqui, o segundo episódio foi com ela, é conversar com Deus. Nossa, Porque eu sempre rezei muito. Mas eu acho que eu não parava para conversar com Deus, sabe? Você sabe que isso é um ponto importante? Desculpa, fica Não, aqui é assim, né? Essa bate-bola. Porque a espiritualidade é um dos pilares, né? Das 11 áreas da vida que a gente não pode abandonar. E eu falo que rezar e orar, muitas pessoas sabem. Mas orar e rezar é quando você pede uma orientação. Mas você precisa parar e silenciar-se para você ouvir a resposta. E às vezes as pessoas no atropelo da vida estão preocupadas no pedir, no solicitar, mas ninguém para ouvir a resposta que só vem na meditação e no silêncio, de ouvir a Deus, né? Olha, gente, essa dica, eu falo muito da meditação, inclusive é uma das técnicas que eu uso para o meu TDAH, e no curso, né, nos Segredos da Mente Magra, eu tentei botar 21 dias de mudança de mentalidade, então tem uma meditação que eu fiz para a mudança de mentalidade, para mudar o subconsciente em relação às nossas crenças lá da infância e tudo. Mas conta pra gente, Jane, como que você acha que a psicologia pode ajudar? Eu acho que é fundamental, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia na vida. É muito importante, Básico. né? É ótimo. Eu faço terapia, apesar de ser psicóloga, é um dos requisitos que o estudante, quando a gente está estudando, que os professores orientam, porque para a gente lidar com as dores do outro, a gente precisa entender como a gente vai lidar com as nossas. Então, a terapia ajuda em vários sentidos. Psicoterapia, porque muitas coisas são terapia, mas nem tudo é psicoterapia. Exatamente. Psicoterapia é com psicólogo. Academia, É terapia, mas não tem esse poder da psicoterapia. Isso. O que acontece? Eu atendo dentro da abordagem da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. O que você quer me dizer com isso, Jane? Nós pensamos, sentimos emoção e nos comportamos. Então, eu ensino meus pacientes a forma que ele pensa, as crenças que ele tem, vai influenciar no comportamento dele. Então, a gente precisa identificar quais são as crenças limitantes, quais são os pensamentos que têm limitado para que ele consiga alcançar os objetivos. Meu TCC, meu trabalho de conclusão do curso, foi a importância do acompanhamento psicoterapêutico para pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Nossa, então nós vamos conversar muito sobre isso. Pensa. Eu quero fazer um episódio só de bariátrica. É mesmo? Vai ser top demais. E o que eu oriento meus pacientes? Faça parte de você. Às vezes o paciente chega sem se conhecer, sem saber aquilo que passa nos pensamentos e tenta se encaixar em tantos lugares e em tantas situações, mas ele não se conhece, não sabe aquilo que ele está sentindo. Então, primeiro, vamos contextualizar, vamos mostrar para ele como ele pensa, a forma que ele sente, a forma que ele se comporta vai ter consequências para as ações. Então, primeiramente, a primeira técnica é contextualizando. Maravilhoso. É importante o autoconhecimento, é vida, né? Eu acho que a gente passa a vida inteira e às vezes não se conhece. Eu fui perceber isso no coaching também, de inteligência emocional. Teve alguns momentos que eu pensava assim, cara, eu sou o quê? Eu sou essa menininha bonitinha, bonequinha, barbizinha, porque era o que os meus pais queriam, que eles esperavam de mim. E aí eu mesmo fui criando um rótulo para mim. E aí teve um dia, até a gente contou isso no primeiro episódio, mas é importante porque você também trabalha com isso. Teve um dia que eu liguei para minha terapeuta e falei, em pranto total, eu falei, eu não sei que música que eu gosto mais. Eu não sei se eu gosto da Sandy ainda, porque a Sandy é essa bonequinha perfeitinha que eu quero tirar de mim, ou se eu gosto da Vanessa Camargo, ou da Britney Spears, ou da Madonna.
Aí ela riu, rolou de rir de mim. Ela falou assim, você pode ser tudo que você quiser. Você pode misturar todas. Você pode ser a Sandy em alguns momentos. Você pode ser a Madonna no quarto com seu marido. Você pode ser tudo. Então, é isso, gente. Autoconhecimento é saber quem você é, quais são os seus valores, né? Eu aprendi muito. O meu principal valor de tudo, crença, é família. Então, assim, nada passa por cima disso. E quando você decide, né, e escolhe isso, fala assim, ó, meu valor é esse, e essa é a minha grande prioridade. Então, nada pode passar por fora disso. Então, agora, buscar fácil. o autoconhecimento como cura, é preciso ter coragem, sabe, difícil, doutora? Porque o autoconhecimento faz a gente se deparar com algumas coisas que às vezes a gente não esperava. Muitas, inclusive. E a gente toma umas na cara, assim, sabe? Chora, a gente é obrigada a reconhecer que certas coisas do nosso passado fomos nós que criamos, né? E a gente, principalmente que o autoconhecimento, ele deve vir junto com a autorresponsabilidade. Sim. Quando junta esses dois conceitos, né? A pessoa se torna assim bem imbatível. Quando ela adquire o autoconhecimento, sabe quem ela é, sabe quais são suas fraquezas, suas forças, suas potencialidades, seus talentos. E junto com isso, ela traz o conceito de que ela é a única responsável pelos resultados que ela obtém na vida. Isso muda uma história. Ana, você falou de coragem. Guimarães Rosa já dizia: o que a vida quer da gente é coragem. E quantas vezes a gente não tem coragem? Eu ouço muita gente falando: Jane, eu não tenho coragem de fazer terapia porque eu sei que vai mexer e acessar lugares que eu não dou conta. Então, até para fazer terapia, o paciente precisa querer muito. Tem que querer. Olha, mas a coragem... Mas é o que eu falei do tá desejo na vida. ardente. O desejo ardente, ele tem que tá a base de tudo. Eu tenho que querer muito aquela coisa. E eu falo do emagrecimento... Para começar um processo de emagrecimento, não adianta ficar ali sentadinho no sofá, comendo pipoca e querer que eu resolva seu problema, porque eu não vou resolver. Eu vou te dar armas para te ajudar a resolver esse problema. Autorresponsabilidade. Então, a culpa você não é que minha, a culpa não é do seu marido que leva docinho para você, a culpa não é do tempo que tá feio e você tá triste porque tá chovendo. Não, a culpa é sua. Os resultados são seus. E quem cabe você a mudar. Então, é o desejo ardente de qualquer coisa. Então, para eu melhorar, eu tenho que ter um desejo ardente de tudo. E o desejo, doutor, ele vem junto com o propósito definido. Então, você deseja, e aí você estabelece qual o seu propósito, o que você quer alcançar, e não pode enfraquecer isso na jornada. Napoleon Hill, né? Então, se você tem o propósito definido, sabe aonde você quer chegar e o que realmente você quer, e sabe enfrentar as pequenas derrotas temporárias e não acha que é um fracassado porque caiu em algum momento, você consegue ter um caminho bem longo. E tem uma frase também que eu gosto muito, quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve. É Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Porque o que a gente tem que entender? Esse propósito também eu falo muito. Eu parto do princípio de que propósito de qualquer pessoa nessa vida tem que ser ajudar outras. Colaboração com o próximo, com certeza. Então, quando você faz uma coisa que só você se beneficia daquilo, já não acho que seja um propósito legal. Mas aí junta um pouquinho do dom, né? A gente tem que juntar Mas tudo. O propósito, no meu entendimento, não é sobre você. É sobre Deus. O que ele decidiu Porque pra ele gente, é que criou. Então, só quem cria uma obra sabe por que criou e para que criou. Aí vem com a questão da espiritualidade, que eu não entendo. Eu não entendo nenhum desenvolvimento pessoal sem estar apoiada no espiritual. Entendeu? Então, assim, por isso que o meu método eu chamo de liderança fora da caixa. Porque você leva para uma empresa e quando você começa a falar de espiritualidade num grupo de lideranças, muitos que não estão iniciados olham e falam assim, o que ela vai falar, hein? Já vem com emoção, já vem com espiritualidade, ferrou, eu preciso da minha técnica, cadê minha razão? Cadê minha técnica, né? E tá tudo
assim, junto. Misturado. Você precisa desse lado, Sim. né? Para Tem- saber quem você é, você tem que se estar ligado ao Criador, que foi quem te fez. Tem um exercício que eu faço com meus pacientes durante a sessão, que é a roda da vida. Amo. Demais. Aqui, Lá ó, são as fatias da nossa vida. Com E tem lá a certeza. fatia da espiritualidade. Eu falo com eles, não é sobre religião, é sobre aquilo que te conecta. Aquilo que te faz o quê? Sentir e entender o seu propósito. Exatamente. Quando qualquer uma dessas áreas da roda da vida, que a gente nomeou como 11, né? Se uma dessas partes não está desenvolvida, a pessoa tende a não conseguir girar a roda e a sua vida não fluir. Então, eu falo assim, que eu me compadeço dos racionais, daquelas pessoas que falam que só operam no lado racional. E são as pessoas mais difíceis de a gente desenvolver. Então, se você aí é um racional, acha que está apoiado na racionalidade, que você está seguro, se liga, tá? Porque se você não abrir a cabeça para desenvolver o seu lado direito, que é o seu lado emocional, pode ter certeza que você pode até ter um sucesso temporário, mas ele não será duradouro e ele não vai te levar lá naquele objetivo que você deseja. Gente, eu falo muito de emoção, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é o Divertidamente. Amo. E ele ensina até para as crianças a lidarem com a emoção. Eu já botei a minha filha de 5 anos para assistir umas 4 vezes. E aí, quando ela tá, sei lá, triste, eu falo, filha, lembra da tristeza? A gente precisa dela também. Porque ela, em alguns momentos, ela vai te proteger. Então, a gente tem que aprender o que são as emoções. E como valorizar a alegria se eu não sei, não passo pela tristeza? Então, ali eles mostram como eles humanizam, né, as nossas emoções. Fica mais fácil da gente entender. Então, é uma super dica para as mamães aí botarem as crianças para assistir esse filme. Porque quando você tiver alguma reação com eles, que eles não entenderem o seu posicionamento, você vai falar, lembra, filha, da bonequinha lá da alegria? Então, é assim que a gente tem que viver na maior parte do tempo. E a tristeza, de vez em quando, ela vai tentar botar a mãozinha ali. Só que ela nos protege também de algumas coisas. Então, todas as emoções são importantes, mas o mais importante é o que você faz com cada uma delas. Então, eu posso ter a pior situação do mundo e olhar ele como, beleza, eu vou passar. Tá difícil? Beleza. Mas eu vou passar, uma hora vai passar e eu preciso arrumar armas de fazer passar mais rápido. Nada Ou eu dura posso para sentar e chorar e ficar ali paralisado, o medo, a falta de coragem, né? Então, eu acho que a coragem realmente não é para qualquer um mesmo, mas ela é treinável. Eu falo com a minha filha, tudo que você quiser, você estuda e treina. Então, eu acho que inteligência emocional, a psicoterapia, elas nos dão munição para a gente poder treinar melhor nossas emoções, para lidar melhor com elas. Todo mundo aqui, com certeza, já teve vontade de desistir várias vezes, de largar tudo, de jogar tudo para o alto, tá difícil demais. Aí que entra o propósito. Então, se eu não tiver um propósito muito forte, é difícil de seguir. E não é só isso, sabe, doutora? A questão do desistir é uma coisa que eu estudo bastante, porque no processo do desenvolvimento mental, né, que eu aplico, muitas pessoas, no meio do caminho, elas caem e aí elas acham que estão derrotadas. E não entendem que o desenvolvimento é um processo que tem voltas. Você vai 1 quilômetro e volta 200 metros. É isso, às vezes você vai perde 1 3 quilo, quilômetros, você ganha volta. 200 gramas. Mas é preciso você encarar isso como uma derrota temporária. Porque o fracasso, aquele clichêzão bom da gente ouvir, ele existe quando você desiste. Desistiu, pronto, você fracassou. Acabou. Agora, cair, estou derrubada no chão, a porta fechou. Vamos olhar para o lado. Qual o ensinamento dessa queda? Qual janela que tem aqui para eu ver? Mas a pessoa fica fechada, lamentando aquela queda, ela não enxerga que a vida está dando um ensinamento para ela de que talvez ela precise acertar aquele passo. Algo no caminhar dela não está correto. E como que a vida vai te mostrar? Te derrubando. E aí você olha para o lado e aprende com isso e continua seguindo. Então, não tem fracasso. Eu gosto muito do Napoleão Hill também. De novo ele. Aliás, esse tema é do Mais Esperto que o Diabo. Eu amo.
que ele fala que o fracasso é uma semente para um sucesso ainda maior. Exatamente. Então, o perder 1 quilo ali, às vezes eles chegam para mim e falam, ai, doutora, eu só perdi 1 quilo. Eu falo, um passo de cada vez. 1% melhor todo dia. Esse é o nosso objetivo. Então, eu não quero que você recue, volte para trás de ganhar, mas às vezes, poxa, foi meu aniversário, eu fiquei uma semana num resort all inclusive, eu ganhei 300 gramas, eu vou dar parabéns para você. Porque você conseguiu, no meio daquele monte de delícias, tentações, né? Você conseguiu se superar, você conseguiu enxergar naquela comida uma fonte de nutrientes para você muito mais do que a fonte de prazer. Então, o Mente Magra é isso, essa mudança de mentalidade para o alimento. E eu sempre peço eles para se fazer 2 perguntas antes de comer qualquer coisa. Então, fique esperto, anota essa dica aí, porque os meus pacientes eu faço. Primeira coisa, qual que é o seu objetivo? E quando você para pensar, você também tira do emocional e traz um pouquinho para o racional, que é o nosso objetivo aqui. Então, qual é o seu objetivo? Essa comida que você está escolhendo ali vai te aproximar ou vai te afastar desse objetivo? E a terceira, isso faz bem ou mal para mim? Cara, respondeu essas 3 perguntas, você já trouxe para o emocional, tomou sua decisão, escolheu o que você quer e qual que vai ser o resultado que você vai ter. Então, é mais ou menos isso, essas 3 perguntas, eu falo, fica na cabeça, anota aí e faz um mantra também. Porque... Isso aí, que o seu ensinamento para os seus pacientes são ensinamentos poderosos, porque eles são estratégias. Quando a gente está treinando a própria mente, nós temos que desenvolver estratégias para a gente não cair. Então, eu falo, por exemplo, assim, eu já tive estratégias que eu conto, eu acho ridículo, mas eu precisei, quando eu estava desenvolvendo a autodisciplina, muitas vezes eu tinha dificuldade de me levantar cedo para treinar. Então, já teve dia que eu dormi de roupa de treinar. Eu sinto muito, eu precisava daquela muleta, porque estava frio e eu tinha aquele pânico de levantar e sentir aquele frio da manhã para poder me vestir. Então, eu já dormia vestida. Adorei a dica. Eu quero ver se eu não vou levantar e correr, eu vou. Turma, eu faço muito isso quando eu estou trabalhando online, de casa. Eu fico de roupa de treino para eu lembrar o dia inteiro que aquilo tá faltando no meu dia. Então, mais uma dica para anotar aí, gente. Anota isso aí. Tá difícil, principalmente no frio, né? No frio a gente tem essa dificuldade maior. Dorme de roupa de treino. Eu já acordo e já boto no dia que eu tô de home office, no dia que eu tô com consulta online, enfim, porque 5 segundos que passa, eu lembro. Isso aqui tá aqui por algum motivo, para eu lembrar o tempo inteiro. Você está dialogando com o seu cérebro, né? E eu falo que para conquistar a autodisciplina, ela não chega na sua vida amanhã, não. Tem pessoas abençoadas aí que talvez tenham um talento para que chegasse rápido a elas, mas não foi meu caso. Eu passei pelas 5 etapas que eu falo que o ensinamento é o seguinte. A primeira etapa é aquela que você precisa de um chefe, de alguém te mandando fazer. Então, aquela pessoa que só trabalha quando o chefe chega, que só faz as coisas porque alguém está olhando, essa pessoa está no primeiro estágio. Eu sirvo como essa chefe, tá? Para emagrecer. Aí, o segundo é aquela que a pessoa precisa do grupo. Se a coleguinha for, a vizinha for, os meus colegas de sala forem hoje, que está uma tempestade, eu vou. Mas se eles não forem, eu também não vou, não. Então, eu estou nessa fase. Depois é aquela que eu preciso de um professor, de um mentor, de alguém para pegar na mão e falar, hoje você vai fazer isso. Essa semana você vai fazer aquilo. Se ele para de trabalhar comigo, eu não faço. Se o personal não foi na academia hoje, já tive eu também, não vou. Depois é aquela fase, é o 4º estágio, que é quando você conta com alguém do amor. Um cônjuge, uma amiga querida que vai te cobrar, você foi lá hoje, você falou que ia, não deixa de ir, não. Esse é o objetivo, hein? Você precisa dessa pessoa. E o 5º estágio, nirvana, é aquele que não precisa de ninguém. Tá uma neve lá fora, eu vou assim, já pego meu tênis e vou. Então, quando a gente chega nessa parte, você já é autodisciplinado. Mas até chegar lá... E qual que é o problema, às vezes, é que a gente desenvolve só... Eu tenho muita autodisciplina para o corpo, para a saúde, mas me falta autodisciplina em outras.
Então, Estratégias. Doutora Bruna, eu sempre gosto de falar com os meus pacientes que eles precisam entender a força que eles têm. A força e a luz que eles têm. Porque, às vezes, eu sei, é compreensível, a gente vai se esquecendo quem a gente é no decorrer do caminho, da jornada. Então, quando a gente lembra sobre aquilo que a gente tem, as nossas potencialidades, fica muito mais fácil da gente conseguir o quê? Alcançar nossas metas, nossos objetivos. E a gente precisa também identificar quais são os pensamentos sabotadores, que vai gerar o quê? Insegurança, que vem onde? Na procrastinação. isso. Eu não faço, deixa pra lá. Amanhã. Eu não dou conta agora. Então, quando a gente faz essa identificação, que entra lá na conceitualização, que a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, fala, é muito mais fácil de identificar. Claro, gente, que vontade sem ação é só um desejo. Então, eu preciso de quê? Da coragem. Nem todo dia você vai estar motivado. Por isso é importante você ser o quê? Disciplinado. É porque na disciplina você já tem um hábito consolidado, né? Então, mesmo que você não tenha vontade nem motivação naquele dia, você vai. É como escovar os dentes, né? Ninguém levanta de manhã e fala assim, uhul, tô doida de vontade de escovar meus dentes. Não, mas você faz aquilo automaticamente. E quando isso se torna automático na sua vida, ninguém precisa te mandar fazer e nem você precisa sofrer tanto, porque já está uma coisa que desliza mais facilmente. Mas para consolidar um hábito, é preciso um tempinho, né? A gente não consolida um hábito de um dia para a noite. Não, por isso que a gente fala em 21 dias para começar. Sim, existem aí os dias, mas principalmente importante a gente lembrar de criar estratégias para que esse hábito se consolide. Aí vem a autorresponsabilidade. Se sou eu que quero ter um novo hábito, o que eu posso fazer para criar esse hábito? Né? Então, às vezes, por exemplo, tem 4 anos que eu não tenho televisão em casa. É uma estratégia minha para me dedicar a outras questões porque que te eu distrai. quero. Porque me distrai outra. Tira o foco. Me aliena, porque me deixa na imersão aí de um seriado. Não sei quantos 1000 episódios que eu poderia estar me dedicando àquilo que realmente eu quero fazer hoje. Precisa da sua energia, da sua força. Exatamente. Né? Eu não quero me alienar, então eu crio estratégias para me ajudar a cumprir aquilo. Então, tirar a televisão do quarto foi uma delas. Por isso que entra a questão dos pensamentos sabotadores. Você vai conseguir, melhor do que ninguém, identificar o que me distrai, o que me tira do foco. Então, eu preciso, inicialmente, retirar isso. Porque senão eu vou me perder muito fácil durante o processo. Por isso que é importante anotar, né, gente? Eu falo que eu peço aos meus pacientes para fazer um caderninho. E o caderno começa com, eu falo que é um planner, né? Então, vamos fazer um planner da nossa alimentação. Então, você vai anotar ali para a gente fazer as continhas e tudo. E aí, junto com esse planner de alimentação, eu peço metas, objetivos. Então, de emagrecimento, eu defino junto com elas uma meta. Eu quero tantos quilos em 1 ano, eu quero tantos em 3 meses. Então, a gente faz essas... Porque fica muito mais fácil para eu jogar para o meu cérebro e, mais do que o cérebro, para o universo, porque eu acredito muito na lei da atração também. Nossa. Então, eu jogo para o universo o que eu quero e quando eu escrevo, eu brinco que é quase um contrato, né? Meu com o universo. Para não ter ninguém para me cobrar, não precisar de mãe, marido, não sei o quê, eu anoto lá e falo, até tal dia, eu tenho que estar pesando tanto. E aí, volta e meia, eu mesmo vou lendo aquilo, vou enxergando e... Muito legal. Aí, automotivação. Essa questão de anotar. Eu ensino meus pacientes também a ter o caderno da terapia. Por Aí, quê? legal. A visualização... Escrever, gente, é vida. A gente precisa visualizar. Porque quando a gente visualiza, a gente... Se puder botar uma fotinho junto, melhor ainda. E colocar prazos. Prazos. Porque data. senão fica muito solto. Então, a gente as metas precisa... smartizadas, elas são as mais fáceis de terem sucesso, né? Agora, o treinamento da mente, ele passa pelo autoconhecimento e também pela consciência das coisas. Então, conhecer os sabotadores, que você mencionou aí, sabiamente, né? Faz com que a gente consiga ter uma conversa com eles e falar quem que está comandando. Eu falo que o chefe da gangue aí dos sabotadores, né, pegando o termo do Chamin Girardi, é o sabotador crítico. É aquele que detona a sua autoestima, né, a sua autoconfiança. Então, quando você está prestes a realizar algo, se você escuta essa voz do sabotador crítico dizendo para você, olha, vai dar errado, tá? Você não é tão boa assim, não.
Sabe aquele seu cabelo? Não tá bom, você vai no podcast da doutora amanhã, seu cabelo tá feio, você vai ficar insegura lá na hora de falar. Olha, você não estudou esse conteúdo, vai chegar lá amanhã, vai dar tudo errado. Se você aprender a calar essa voz... Eu preciso ainda. Tá? Olha aqui, deixa eu te Conta falar. aí. Quem manda aqui sou eu, a consciência. Eu estudei, sim, estou preparada. Eu vou com o que eu tenho, vou fazer o meu melhor. Que entra na identificação dos pensamentos disfuncionais. Na crença. Eu acredito que eu vou dar conta? Vou dar conta, porque eu estudei, estou preparada. Mesma coisa, eu vou emagrecer. Mas precisa se confiar primeiro, né? É um exercício. Isso é um exercício que eu falo. Você não treina seu corpo? Você precisa treinar sua mente, porque sua mente não é sua amiga. Segura essa frase pro resto da vida. Sua mente não é sua amiga, a menos que ela esteja treinada. E por que ela não é sua amiga? Por causa da era das cavernas. A nossa mente, ela vai sempre buscar me proteger de sobrevivência, tá, gente? Então, até no emagrecimento, eu comparo muito com a era das cavernas. Então, o homem das cavernas, ele caçava para obter o alimento. Depois que ele só comia coisa que vinha da natureza, então não tinha industrializado, não tinha pacotinho para abrir, nada disso. No máximo, descascar, né? E, além disso, ele não tinha como guardar. Então, o próprio corpo dele é o reservatório do excesso. Que é o quê? É a obesidade. Então, o homem das cavernas era isso. Ele era essa pessoa e o cérebro dele tinha que proteger ele. É o sentimento de luta e fuga o tempo inteiro. Sim, então, além disso, né, que a Jane está aqui para apoiar essa fala com mais diplomação, é a questão de que nós trazemos as crenças limitadoras lá da infância. E nós temos que lidar com os sabotadores naturais da mente, porque os sabotadores da mente não tem que discutir se eu tenho ou não tenho. Eu tenho que discutir quantos eu tenho, quão forte eles ainda estão. Então, se eu sei disso, eu já tenho que encarar. E as crenças das coisas que a gente ouviu na infância. Não por mal, mas porque nossos pais também foram vítimas de outras vítimas nessas crenças e eles passam isso para nós. Aí a gente escutou a vida inteira que dinheiro honesto é aquele dinheiro que você tem que suar, que você tem que trabalhar 30 horas por dia e que você não pode pensar, por exemplo, em ter um investimento rendendo e te entregando dinheiro. Então, até que você quebre isso e se dedique, então, a ter e explorar as questões financeiras de uma outra maneira, isso leva um tempo. Você tem que treinar sua mente para isso, porque isso está enraizado lá no padrão mental da família, né? Eu gosto muito de falar que a gente não para pensar sobre os nossos pensamentos. Olha que legal. Gente, repete. A gente não para pensar sobre os nossos pensamentos. E a gente precisa pensar. A gente não é ensinado a pensar. Então, muita gente não tem inteligência emocional porque não foi treinada. Não tem essa habilidade desenvolvida. Por isso que a gente recorre ao coach, ao psicólogo, para aprender a lidar. Quem estudou isso. Sim. Então, a gente tem que entender que cada um tem sua função e... eu quero emagrecer, então eu preciso de uma médica que vai me fazer a dieta, mas eu preciso de alguém que vai treinar minha mente, eu preciso de alguém para treinar o meu corpo, então é um conjunto. Por isso que o tratamento é multidisciplinar. E é um conjunto que você precisa ter humildade para aceitar, porque enquanto a pessoa está trabalhando na arrogância e na prepotência, ela não pede ajuda. E ela acha que ela vai sozinha. Eu tenho, às vezes, clientes que chegam e falam, não, isso eu já sei. Esse aqui eu já conheço. Não, esse assunto eu já vi sobre isso. Tá, mas isso está dentro de você? Você já pratica? Não, eu não consigo. Então, isso não valeu ainda. Né? O conhecimento tem que virar sabedoria dentro de você para que você possa dizer que está utilizando. Enquanto não está, busque a ajuda dos profissionais. Quebra essa arrogância de achar que você sabe tudo. Exatamente. Né? Na nossa mente, nós temos grandes batalhas e a gente precisa vencê-las diariamente. Com os pensamentos, a gente constrói muros, barreiras, ou com eles a gente vai construir pontes, que são o quê? Possibilidades da gente conseguir realizar as coisas que a gente precisa fazer. É verdade? Sim, com certeza. E é tão lindo quando a gente obtém esse resultado, porque você vê que você tem algo dentro de você que é mais forte do que a sua mente, sabe? E entra uma situação que eu gosto de falar, que é o orgulho. O orgulho é o quê? Demais. O nosso senso de realização.
Quando eu falo, poxa, eu consegui emagrecer, eu vou dar um check aqui nas minhas tarefas diárias. Isso é tão legal, isso é tão prazeroso. São as pequenas metas, né? O TDAH, ele tem muita dificuldade, aí que entra a procrastinação. Quando eu dou uma meta muito difícil, muito pesada, eu juro que eu tenho vontade de parar e voltar de ré, eu nem começo. Então, a gente dividir as grandes metas em pequenas metas realizáveis diariamente. Então, é um checklist mesmo. Hoje eu preciso tirar o açúcar. Não consigo. Então, hoje eu vou diminuir um pouquinho o açúcar. Vou diminuir um pouquinho a cada dia. Porque aí vai ficar mais fácil. E não te gera orgulho quando você consegue fazer? Cara, hoje eu diminui. Eu tô comendo uma colher menos de açúcar. Cara, então... Só que as pessoas têm dificuldade até de ficar orgulhoso com esses que a gente fala de microevoluções, né? Só que eu aprendi muito isso com o autismo, sabe? Porque os pais, assim, eles exigem muito das crianças e não comemoram cada vitória. E quando a gente tem uma criança atípica, Jesus, a gente comemora cada micro Mas vitória. Aprender a celebrar as conquistas ainda é desafiador para muita gente que não sabe celebrar. E isso é um equívoco, porque quando você celebra, você manda vários recados para o seu cérebro. Você conquistou, você alcançou, você venceu, você foi mais esperta, você foi, sabe? Então, vamos celebrar tudo aí que a gente puder para poder honrar, né, esse sacrifício, essa dificuldade que você teve aí atrás. Você me falou, a gente comentando isso, eu lembrei de um livro. Eu estava no aeroporto. Sempre que eu estou viajando de avião, assim, eu gosto de comprar um livro diferente. Aí eu estava na leitura, eu acho, e tinham lá assim, arrume sua cama. Eu falei, gente, como que pode ter um livro sobre arrumar a cama? A minha curiosidade foi tanta que eu comprei esse livro. E ele é incrível. Surreal. Porque eu era uma pessoa que eu não arrumava minha cama. Porque eu fui criada por babá, nunca precisei arrumar cama na vida. Então, pra que eu ia arrumar minha cama? Tinha que quem fizesse. Depois desse livro, eu arrumo minha cama todo dia. E eu entendi que é a primeira tarefa do dia concluída. E é uma mini tarefa, tão banal, tão boba, né? Mas orgulho de mim mesma. Primeiro já foi qual que é a próxima. Sim, essa eu já venci, né? E é um recado para o seu cérebro que você está pronta. Estou pronta aqui para o meu dia, né? Eu já deixei aqui organizado uma primeira etapa da minha vida, que eu estava dormindo, agora eu acordei. E dentro da gente, a gente vai desenvolvendo o quê? Admiração. E isso vai fortalecendo os nossos pensamentos, que entra muito na psicologia positiva, das gratificações. Eu fiz isso, então eu mereço aquilo, as recompensas, né? Que é a comida, que o povo busca 24 horas por dia recompensa na comida. Por quê? Porque as outras áreas estão em deficiência. Normalmente... É uma compensação. E eu falo que quando a pessoa está na alienação, que é o contrário dela estar na liderança da própria vida, ela, por exemplo, tem uma jornada muito intensa no dia, principalmente aquele dia que ela teve aborrecimentos, que foi um dia desafiador, que algo não deu certo. Aí, quando ela chega em casa, ela entra no buraco da alienação. Aí ela fala assim... Não, hoje eu mereço. Não, hoje eu mereço, não me venha com regras, eu não quero nada de regras, eu vou comer o que eu quiser, eu vou beber o que eu quiser, eu vou deitar aqui para ficar me acabando nas redes sociais, ou eu vou mergulhar numa série, porque eu mereço, afinal de contas eu trabalhei muito, hoje foi um dia difícil e tal. Então isso é um equívoco, né? Porque ela entra numa rota que é muito derrotada, que vai atrapalhar todas aquelas metas delas, os objetivos, evitar isso com uma rotina. Uma rotina de alta performance ajuda muito. São essas pequenas coisas. Então, pela manhã, eu primeiro arrumo minha cama. Depois eu faço minha meditação, faço minha oração, faço minha visualização, faço minhas repetições, faço meu Ho'oponopono. Essa milagre é a minha, da tá? manhã, milagre da manhã. Gostei. Acabei de dar uma dica. Repete. Essa é a minha rotina, tá? Arrumo minha cama, me levanto. Faço minha meditação, faço minha oração. Quantos minutos de meditação? Olha, eu consigo 20 hoje, mas dependendo do dia. 5 sabe? já dá. Se eu conseguir de bom, 5, né? eu tô na vibração Também. positiva. Já vai né? validar, Já né? Então, eu faço a meditação, faço a oração, que para mim é diferente, né?
faço a visualização da minha vida extraordinária no meu mural. Eu Ai, visualizo que top. ali, tá? Amo. E não só o meu mural hoje, ele não é só dos meus sonhos, mas eu trabalho também com arquétipos. Então, eu tenho os arquétipos que eu estou trabalhando no momento. Eles estão lá me olhando. E depois eu faço a minha repetição das frases que precisam estar dentro de mim, meus mantras. Aí eu tô pronta pro dia, gente. Aí, sabe, aí se der o dia da corrida eu vou correr, se não, eu faço atividade física só no final do dia. Então eu tenho essa rotina, e quando a gente segue uma rotina, você produz. Então quem tá nessa dificuldade, que trabalha muito, chega em casa e cai, e se entrega a essa perdição aí de abandonar todos os bons hábitos, autossabotadores, né? É né? muito autossabotagem. Faça uma rotina. Quando eu chegar, eu vou fazer isso, vou tomar um banho primeiro, vou ficar com meu filho, eu vou dar uma atenção para o marido. Faça logo a sua rotina para que você consiga aproveitar esse tempo que, para você que trabalha 8 horas por dia, ele é precioso. Não jogue esse tempo na lata do lixo. Ana, você falou de visualização e eu amo falar com meus pacientes também sobre visualização. Eu tenho minha visualização e quando a gente visualiza onde a gente quer chegar, fica mais fácil, né? Eu gosto muito, muito de anotar tudo que eu preciso fazer, que entra na questão, né? Depois lá de dar um check. E o mural dos sonhos. Eu aprendi isso com minha antiga chefe. Ela tinha lá o mural dos sonhos dela. Gente, que é isso? Será que ela vai dar conta? Ela colocava coisas assim, extraordinárias. Não, sonhar, gente, você vai sonhar pequeno. Vamos dar o mesmo trabalho, né? Exatamente. E a partir desse comportamento dela, eu consegui identificar que eu também conseguiria fazer. Então, hoje eu tenho lá minhas metas e tudo, e todos os dias eu deixo num lugar de fácil acesso para que eu olhe e lembre de quê? Da autorresponsabilidade. Eu preciso todos os dias me empenhar muito para que eu consiga realizar e conquistar. Eu falo que quem está levando a vida solto, não tem metas, não tem um propósito, não tem rotina, e fala, não me vem com essas regras, Deixa a vida me levar. Tá na síndrome do Zé Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Se o vento vier para cá, ele vai. Se vier para lá, ele vai. Ele não tem uma destinação que ele vai cumprir estratégias para alcançar. E isso é péssimo, porque onde você vai chegar? A gente não sabe, nem você. Agora, quando nós estabelecemos um caminho, aonde a gente quer ir, você vai criar as maneiras de alcançar. Eu falo que a autogestão é mais importante do que você simplesmente definir a meta. Você tem que estudar o como alcançá-la, criando maneiras de você coibir a sua mente de procrastinar, de se auto-sabotar. Porque o sabotador, na verdade, o procrastinador, ele não é o cara que não faz nada. O procrastinador é o cara que se ocupa muito, trabalha demais com tudo aquilo que não interessa, para que ele não tenha que enfrentar a coisa mais importante que ele tem que fazer, mas que é a que mais custa para ele. Então, ele tem que ter um enfrentamento muito interno para ele fazer aquilo. Então, o que ele faz? Se ocupa de uma série de coisas em torno. Então, por exemplo, hoje o cara tem que entregar um relatório de números e ele é desafiado nisso porque ele é da área de humanas, ele não domina, ele arruma a mesa, ele come, ele põe um café, ele espana, ele telefona, né? Ele está trabalhando. Se você olha para ele, está ocupado, mas ele não encara aquela questão que é a mais importante, que vai fazer ele abrir uma porta, que vai fazer ele chegar onde ele não está ainda, mas então ele se desvia. Desvia para cá e desvia. Como? Se ocupando do nada. Com outras coisas. Se ocupando daquilo que não é importante. Ana, desculpa te cortar, tem uma técnica que eu uso com meus pacientes, que eu divido as tarefas em 3 categorias. Aquilo que é urgente, aquilo que é necessário e aquilo que é importante. Anotem aí, pessoal. Por quê? Às vezes a gente não sabe classificar e elencar aquilo que precisa ser feito. Então, tem tarefas que são extremamente urgentes e a gente está colocando lá, para depois eu faço. E chega o prazo, a pessoa fica o quê? Estressada, preocupada, não dei conta e entra, nossa, realmente eu sou um fracasso, eu não consigo entregar nada dentro daquilo que eu me proponho. Então, a gente precisa ter essa visualização para ter. Sabe uma outra maneira que eu faço muito para mim é assim? Para o meu dia ser vitorioso hoje, quais são as 2 coisas mais importantes que eu tenho que fazer? Entregar esse bendito relatório e fazer uma outra tarefa lá, qualquer uma que seja. Eu começo com elas. Pode estar desorganizado, pode estar não sei o quê, porque isso vai fazer o meu dia valer. Então, quando eu termino essa tarefa, agora sim, deixa eu arrumar aqui, deixa eu pôr a florzinha,
tá? Mas então comece se jogando na boca do tigre. Aquilo que mais você Te teme, demanda. aquilo que mais te demanda, encara primeiro. Então, trazendo isso um pouquinho para o emagrecimento, né? Então, primeira coisa, se der na noite anterior, eu vou programar tudo que eu vou comer naquele dia. Vou separar, vou fazer minhas marmitas, deixo tudo prontinho. Eu saio para o hospital, quando eu estou de plantão, com a minha bolsa de comida para o dia inteiro. Eu tenho programado todas as refeições que eu vou fazer. Por quê? Porque isso é uma prioridade para mim. Então, é isso. Urgente, né? É urgente, urgentíssimo. Porque minha saúde que está em jogo é o resultado que eu quero ter de saúde, de longevidade, de envelhecimento mais saudável. Então, isso é urgente para mim todos os dias. Aí, como eu aplico esse seu comportamento com meus pacientes? Você pensou, preciso organizar o quê? Minhas marmitas. marmita. O que eu sinto? Pressa, eu preciso me organizar. E qual que é o Agora. seu comportamento? É uma ação, eu preciso fazer isso. Porque senão a Se consequência... eu deixar para o dia seguinte, o que vai acontecer? Eu vou sair correndo e eu não vou arrumar nada. E vai pedir o quê? Uma comida rápida? iFood. Eu falei. Olha, eu falo que no meu método tem muito do invisível, sabe? Eu falo, gente, se você não acredita no sobrenatural, eu lamento por você, eu não posso fazer nada por você, mas eu acredito, isso segue na minha rotina, sabe? Então, primeiro eu sei que Pai está comigo, Jesus está no meu barquinho, Maria está comigo, então pronto. Então, eu tenho uma força por isso, sabe? Eu lamento quem não tem. E a outra questão é quem não acredita no invisível. Alimento, para mim, é uma coisa sagrada, sabe, doutora? Então, assim, quando eu comecei a encontrar um tempo para cozinhar na minha casa, a minha vida mudou e dos meus familiares. Saúde, é isso, é Sabe? vida. Então, assim, eu falo que alimento é sagrado, porque todos lá queremos uma dieta. Eu tenho um menino de 20 anos, quer ficar fortinho lá, tá na academia e tal. Então, eu estou ajudando ele, estou colaborando com esse intuito dele. Mas o sobrenatural e o invisível vem e não perder o prazer pela comida. Porque aquela comidinha preparada com amor, sabe? É diferente, Ela né? é Um diferente. aconchego. E eu, como mãe, coloco minhas pitadas lá, eu estou cozinhando para eles. Vai saúde, vai amor, vai paz, vai segurança. Eu vou jogando minhas pitadas invisíveis, entendeu? E quem não acredita, tem uma pena, sabe? Porque meus filhos estão protegidos no alimento sagrado, que E sou da eu que mesma preparo. E qual que é o forma. resultado, E né, da mesma gente? forma que a gente nutre o nosso corpo físico, a gente precisa nutrir as nossas emoções com validação, entendendo quem a gente é. Esse autorreforço, né? A autorresponsabilidade também. A gente tem que entender que todo resultado, né? Então, vocês olham aí e falam, nossa, a doutora tem um corpo legal. Ela já emagreceu 30 quilos. Então, é muito fácil a gente olhar para o resultado e falar, eu quero. É muito diferente falar, eu quero de... O que eu preciso fazer para atingir este resultado? E o preço que eu vou pagar. E o preço que eu vou pagar. Então, ame esse processo também. Porque é você melhorando todos os dias. E aí, amar o processo vem junto com o autoconhecimento. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo escolhas erradas nas estratégias porque vão na modinha. Então, por exemplo, uma moça que quer emagrecer. Aí ela está sentada num lugar lá e está assistindo uma outra linda, uma beldade, passando, correndo na frente dela. E ela ama aquele corpo que ela está vendo, e ela fala assim, amanhã eu vou começar a correr. Só que ela não se conhece e a corrida não é para ela. Porque ela não vai gostar, não vai se adaptar, ela acha chato. O que ela quer é o resultado do corpo. Mas ela escolheu uma estratégia que é para a vizinha e não é para ela. A hora que ela se conhece, ela fala, não, eu acho que num esporte coletivo eu ficaria mais feliz, eu vou jogar vôlei. Então, assim, ao autoconhecimento de novo, sempre permeando todas as decisões, né? Em Mente Magra eu faço isso, sabe? Eu consigo identificar a melhor dieta para cada paciente, porque eu entendi ao longo da minha jornada também que não adianta ter a melhor dieta, o melhor médico, se você não aderir ao que você está se propondo. E tornar a atividade física, o exercício, uma coisa mais prazerosa. Então, eu falo, poxa, você está à toa, sobe dessa escada no seu trabalho, larga o elevador, porque aí já tira o problema de não ter tempo. Já é o primeiro. E tem pessoas que falam, não, mas é muito pouco.
é melhor do que nada sempre. Então, é o de 1% todo dia. Então, essa mudança. E teve uma entrevista que eu fiz com um jornalista que ele era de Goiânia e ele era bem obeso, assim. Aí, no final da entrevista, ele falou assim, eu percebi uma grande diferença entre eu e você. É que você só fala, eu falava comida, não, eu falava alimento e ele falava comida. Aí ele falou assim, por quê, doutora? Qual que é a diferença? Eu falei, nossa, interessante a sua pergunta, porque a gente enxerga a mesma coisa de pontos totalmente opostos, né? Eu enxergo alimento, então é o que entra para dentro do meu corpo, qual que é o resultado que ele vai ter ali e todo o entorno disso, de saúde, de qualidade de vida, de longo prazo, de projeto, enfim. Você enxerga o quê? O prazer temporário da comida. Então, aí eu falei, enquanto você não mudar esse jeito com o qual você encara... Porque o brigadeiro é gostoso? Lógico! Tem alguma dúvida disso? Para 99,9% das pessoas, vai ser gostoso. Mas é isso que eu quero para mim nesse momento. Olha só, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro é que eu sempre falo que quando você tem um objetivo muito desafiador a conquistar, seria legal você fazer um desafio físico. Por exemplo, correr mais 1 quilômetro, malhar mais um tempo, porque vai dar um boot no seu cérebro de que você é capaz de mais. E aí você vai aplicar aquilo na parte da conquista que você deseja. Um minutinho a mais, Um minuto a mais. E você me fez lembrar do experimento do marshmallow. Você conhece? O experimento do marshmallow foi uma experiência que fizeram na década de 60 com crianças. E colocaram as crianças sentadas em frente a um pratinho com um marshmallow. Se fosse aqui no Brasil, ia ser um brigadeiro, mas lá para eles era o marshmallow. Então, o adulto entrou e falou assim, olha, tem um marshmallow aí, mas não é para vocês comerem. Vocês vão ficar sem comer até eu voltar. E se conseguirem, vocês ganharão mais um marshmallow. Quem não conseguir, comeu e perdeu. E aí, a carinha das crianças é incrível. Então, tem um que lambe o marshmallow e volta lá. O outro não aguenta, ele pega e come. E alguns, Centrados. Olha, mas Pleno. não come. E a coisa mais interessante é que essa pesquisa caminhou por mais 15 anos. E eles, então, analisaram que adultos essas crianças se tornaram. E o resultado é impactante. Porque aquelas crianças que resistiram ao prazer imediato se tornaram adultos de sucesso. Pessoas que tiveram grandes conquistas, tanto nas áreas pessoal, comportamental, como sucesso financeiro. E os que não resistiram ao prazer imediato tiveram grandes derrotas na vida, inclusive um suicídio e vício de drogas. Caramba. Olha que forte isso. Quando a gente fala sobre processo, sobre as dificuldades que nele a gente vai encontrar, a gente não está romantizando psicoterapia, a gente não está romantizando nada disso, porque é difícil. Tem pacientes que falam, Jane, eu vou parar de fazer terapia porque eu não dou conta. E não vai ter sucesso porque não foi perseverante. Porque é difícil mesmo. Grandes esforços exigem o quê? Grande sacrifício. E o que eu falo? E quem falou que é para ser fácil? Nós não estamos aqui a passeio. A gente está aqui para melhorar, para evoluir como espírito, como alma. Então, é na dificuldade que a gente melhora. Então, faça ficar mais fácil. Dá para fazer ficar mais fácil, Mas dependendo prazeroso. de como eu não você gosto de encara. academia. Já identifiquei. Então, eu fui para outro esporte. Muay Thai. Isso. Mas eu sabia que eu não gostava, por quê? Que eu consegui nomear. Isso não é para mim. Então, eu vou Isso. transitar para outro. Exatamente. Autoconhecimento, sabedoria, né? Exatamente. Eu tenho que falar agora do nosso patrocinador, que é o Magre Vegan, que é o eritritol, tá? O adoçante eritritol, que é o que eu mais recomendo, principalmente na low carb. Então, quem me conhece um pouquinho sabe que açúcar de jeito nenhum. É claro que às vezes é um processo, a gente precisa ir aos pouquinhos. Então, super recomendo. Eu uso, e os meus pacientes todos usam, que é o eritritol Magre Vegan. E eles têm também um suplemento para o nosso cérebro. Olha que legal, top! legal. Então, neles eu tenho taurina, todo o complexo B. Ele me ajuda a focar no que eu quero mais. Então, a gente que tem um pouquinho de hiperatividade,
dá uma focada melhor. Tem o cromo, que melhora a resistência insulínica. Então, é um emagrecedor natural, uma suplementação totalmente natural que melhora tanto o cérebro quanto o corpo para o emagrecimento. Então, eles estão aqui com a gente juntos nesse podcast. E agora, para terminar, eu vou fazer um bate-bola rapidinho, algumas perguntas. A gente falou um pouquinho sobre a procrastinação, mas eu quero agora uma super dica da procrastinação, Jane. Uma super dica é anote. Anote e tenha muito claro para você onde você precisa chegar. Porque se você não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Então, o que é urgente, o que é importante, o que é necessário? Eu preciso ter essa clareza. E outra coisa, diante dessa nossa conversa, é importante a gente ser grato. Ser grato pelos recursos, porque a gratidão é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. E entra no senso de autorrealização, bem-estar. E a procrastinação a gente vai construindo, né? Da noite para o dia, não. Então, você precisa o quê? Se atentar. O que aí está te paralisando? O que tem te sabotado? Então, a minha dica de ouro é anote. Anote até que você consiga. Não coloque coisas tão grandiosas no início, não. Por mais que é importante, você precisa, aos poucos, 1% todos os dias. Não precisa ser 100%, não, porque a gente não dá conta. Vai, não, eu nem começo. Se falar Metas 100%, eu nem possíveis. começo. Metas possíveis. Hoje é dia 14 de dezembro. Ah, não, vou começar em janeiro. Janeiro não, eu começo. Para de adiar, Não, né? vamos começar. Comece com os recursos Hoje. que você tem. Exatamente. Realmente essa é uma dica importante. Eu lembro que depois que a Alice nasceu, a Alice hoje tem 5 anos, na gravidez do Davi eu ganhei 30 quilos, mas foi uma gravidez de alto risco, enfim. Na da Alice eu ganhei 15. E assim que eu voltei a amamentar, com 2 meses que ela eu estava amamentando ainda, eu comecei a fazer dieta, low carb, topíssima. E aí o leite quase secou. Eu quase enlouqueci, que a culpa materna me persegue ainda, sabe? Até hoje. É um dos meus autossabotadores. Sempre que eu tô em sabotagem, pode saber que tem a culpa materna no meio. E aí eu parei de fazer dieta imediatamente. Falei, eu só volto a fazer dieta quando ela completar 6 meses, que é quando eu preciso, urgente, o aleitamento materno exclusivo. Eu queria fazer até 6 meses. No dia que fez 6 meses, era 15 de dezembro, por aí. Assim, era muito perto do Natal, do Ano Novo e tudo. E eu vou pro Rio, minha família é do Rio, eu sou carioca. Eu fui para lá, acho que foi assim, tipo, dia 15 de dezembro. Estou de dieta. O povo olhava para mim, você é louca? Como que você vai começar uma dieta agora? Eu falei, é hoje. Hoje ela faz 6 meses. Esse foi o meu prazo. Hoje eu começo dieta a qualquer custo. O mundo pode acabar que eu estou de dieta, entendeu? Então, é isso, é definir suas prioridades. Porque, nesse momento, eu recuei. 2 meses não era um tempo legal para ela parar de amamentar. E sabe até quanto que eu amamentei? Até 1 ano e 1 mês. Então, com 6 meses, eu consegui voltar à minha dieta. Consegui voltar ao meu processo aos trancos e barrancos no meio do Natal, do Ano Novo, mas o meu objetivo era mais forte do que isso. Mas a minha prioridade também era meus filhos. Então, para não atropelar uma coisa e a outra, eu decidi essa data. E você tinha muita clareza, né, daquilo que você queria. Em relação ao peso, saúde, qualidade de vida, eu tive uma virada de chave muito importante nessa gestação. Que foi o diabetes gestacional, foram 30 quilos a mais. Então, depois disso, eu falei, ou eu mudo agora, ou nunca mais. Então, eu tomei essa decisão e isso virou uma prioridade para mim. Mas, lógico que eu procrastino num monte de outras coisas. Então, às vezes, eu tenho essa de eu ser super, super ocupada e não tão produtiva quanto eu gostaria. E aí, eu acho que por isso que a gente precisa de ajuda ainda. Então, estamos buscando... Estamos buscando profissionais para poder nos ajudar, blindar isso. Porque, gente, o que eu falo é interessante, porque tudo que eu falo de emagrecimento, de mente magra, não sei o quê, dá para transferir para as outras áreas. Porque o Mente Magra veio de eu lendo o livro Os Segredos da Mente Milionária. Então, eu desenvolvi o meu método. Eu falo sobre liderança, é a mesma coisa. Primeiro, você tem que ser líder de você. No seu caso, primeiro você tem que ser dono da sua mente. Então, assim, cai na mesma questão. Tudo é a mesma. No fundo, tá ligado. Tá tudo interligado. Então, é se conhecer mesmo, saber o que é bom para você, o que não é, o que te faz feliz.
Porque quando você é feliz em outras áreas, fica muito mais fácil você recusar um brigadeiro. Porque eu estou feliz com o meu trabalho, eu estou feliz no meu relacionamento, eu sou uma mãe boa, eu estou aproveitando momentos com os meus filhos, eu não vou atrapalhar isso por causa de uma comidinha boba, que quem manda aqui sou eu. Ela não me vence mais, né? Então, acho que... E a grande dica da procrastinação? Olha, eu acho que o autoconhecimento, a gente falou tanto aqui, mas também o conhecimento. Estudar, ler, porque o que a gente sabe nos trouxe até aqui. Aonde eu quero chegar, eu preciso de mais coisas que eu não sei ainda. Porque se eu soubesse, eu já estava lá. Então, eu buscar o conhecimento e não perder tempo na vida, porque a gente não veio aqui a passeio. Eu tenho para mim que o principal objetivo nosso é nos desenvolvermos. Então, busque isso, busque a sua evolução, busque estudar e ler e parar de perder tempo com o que não interessa. Não, amém. Você me lembrou tem uma mentora, assim, que eu gosto muito na área de oratória, na área de palestrante, que é a Tatiane De Angela. Sim, sigo ela, interessantíssimo. E ela fala que o resultado que você ainda não tem é de algum conhecimento que te falta. Exatamente. Então, é isso, cara. Não tô tendo esse resultado. Ou emagrecimento, ou, sei lá, financeiro, não importa. Estuda e treina. Estuda e treina. E esse acervo de conhecimento ninguém tira de você. Ele pode ser útil em qualquer momento da sua vida, que nenhum conhecimento é demais, ele não ocupa espaço. Se você não vai, né? Não vai utilizar aqui, mas vai utilizar amanhã e está fazendo você evoluir como pessoa. Então sai da televisão, sai da alienação, sai da internet, foque e traga rotinas, né? Rotinas fortalecedoras aí para alcançar as suas metas. Hoje eu entro no Instagram em momentos específicos para postar minha rotina, enfim, mas eu tento evitar aquele momento que a gente fica ali parado só rolando, procurando alguma coisa, não tem nada para fazer, né? Então, assim, tudo tem que ter o objetivo, a clareza. O sentido, a intencionalidade, porque senão fica muito solto, fica uma vida muito vazia, né? Fala um livro aí pra galera aí, para ajudar tanto no autoconhecimento quanto na autoconfiança, que eu acho que a galera precisa melhorar também. São muitos livros, eu tenho até uma mentoria de livros, né, de tanto que eu amo, e eu acho que as pessoas podem se valer muitos conhecimentos que estão ali, mas o primeiro é aquele que eu dou para todo mundo que se aproxima de mim. Quem trabalha comigo tem que saber de cor, e eu brinco com as meninas assim: come com farofa. É O Poder da Autorresponsabilidade. Este é o primeirão, é aquele que vai te tirar da alienação primeira, de parar de culpar tudo, a circunstância, o marido, o pai, a mãe chata, o irmão que te oprimia. Não, é sobre você. Então, quando você sabe disso e assume para você a responsabilidade sobre os seus resultados, sua vida muda. E eu vou indicar um também. Desculpa. Não, agora é só vez de indicar mesmo. Reinvente Sua Vida. Lá vai falar sobre os nossos padrões comportamentais, sobre crenças limitantes. Então, assim, é um livro prêmio que eu indico para meus pacientes. E é uma leitura muito tranquila, uma leitura gostosa, que dá exemplos de padrões que as pessoas vão modificando a partir da psicoterapia. Que legal. Eu indico o meu, assim. É claro. Então tem o meu e-book, que são os 3 pilares do emagrecimento saudável e duradouro, que eu falo um pouquinho dessa mudança de mentalidade, alimentação e atividade física. E o curso que a gente vai lançar em breve, que são os Segredos da Mente Magra, que são 21 dias de aulas mesmo, gravadas, para essa mudança de mentalidade, alimentação e botar um exercício físico no seu dia a dia. Top. Então, eu vou mandar para vocês meu e-book. Por favor. E quem quiser também, manda mensagem pra gente, que tem um brinde para vocês. Que legal. Então, é um prazer ter estado com vocês aqui hoje. Foi muito, muito engrandecedor, porque são pessoas que falam do que eu falo o tempo inteiro. Porque, para as minhas pacientes, eu sou a coaching da saúde, da qualidade de vida, do envelhecimento mais saudável. Então, é isso que eu quero ser para elas. Mas, para isso, eu precisei passar por todo esse processo. Claro. Então, eu trago isso o tempo inteiro no consultório. Né? Porque eu faço hoje uma medicina diferente um pouco do tradicional, né? Eu tento entender como que está o emocional deles, eu tento melhorar bem isso primeiro. Né? Porque não adianta eu chegar para uma pessoa que está com o emocional ruim,
triste de tudo, que só tem prazer na comida e dá uma dieta, pelo amor, ela vai se suicidar, tipo, né? Nossa, mãe. Então a gente precisa melhorar, às vezes até o relacionamento, né, com a família, com o Por marido. isso que a gente fala das 11 áreas da vida, né? Exatamente. Roda da vida. Isso. Então, a gente tem que saber que se uma não tá boa, as outras agarram, né? E o negócio não anda. Então, obrigada por Eu vocês que terem agradeço, estado aqui. adorei. Obrigada, Foi um obrigada enorme por- prazer participar aqui com Obrigada, vocês. gente, por compartilhar desse momento. Meu primeiro podcast. Ai, olha, tô estreando um monte de gente agora. A Alê também foi o primeiro. Foi, ai, que legal. Então, tem uma turma aí e, assim, eu vou trazer sempre para vocês os temas mais relevantes. Claro que vai ter sempre emagrecimento, é o que eu faço, é o que eu vivo há 15 anos de medicina. Eu acho que eu sempre foquei nessa área, principalmente por causa das minhas crenças limitantes, por causa da minha história, que eu fui uma criança obesa. Eu ouvia dos meus avós que criança saudável era criança gorda. Por anos, eu mesmo me auto-sabotava, então eu vivia no efeito sanfona. Eu sempre soube emagrecer. Mas agora não precisa não, agora eu mereço. Ai, tô cansada demais. Nossa, meu marido ia dar plantão, eu ficava sozinha em casa, quando eu não tinha filho ainda, era pacote de biscoito recheado, eu fazia brigadeiro, já fui compulsiva alimentar. Então, a minha história traz isso, a superação. Então, eu acho que vocês aqui também mostram isso pra gente. Superação, gente. Então, o que é a superação? É uma superação. Mas para isso tem que mudar a mente, tem que encarar melhor e buscar as estratégias para você conseguir desenvolver essa superação, independente de qual seja o seu objetivo. Ai, parabéns por essa sua visão sistêmica, felizes os seus pacientes que tem uma mulher sábia dessa aí no comando, viu? Parabéns mesmo. E o meu objetivo é fazer a minha voz chegar para mais pessoas com esse certeza. podcast e trazer pessoas às quais eu sei que vão me ajudar com essas ferramentas. Eu trago também pacientes que contam a história de superação. A Alê foi uma delas, né? A Alê, quando eu peguei, ela estava na menopausa, com os hormônios todos alterados, uns 15 a 20 quilos a mais, né? Então, essa história de superação que eu quero trazer aqui para vocês. E aqui hoje a gente tem 2 exemplos que nos ajudam a fazer esse caminho se tornar mais leve. E é isso que eu quero aqui com vocês. Obrigada por vocês terem estando aqui com a gente, aproveitando esses momentos, mandem dicas, sugestões e a gente se encontra no próximo episódio.